Bem, na aula passada, nós tínhamos visto aí nosso querido Noam Chomsky, né? Nós analisamos nas anteriores Pierre Bourdieu, Michel Foucault e assim por diante, dando início a essa sociologia contemporânea. Hoje a gente analisa, eu ia trazer só o Antônio Gramsci, mas eu decidi trazer o Marcuse junto com ele, porque, digamos, nós vamos poder dialogar, fazer um paralelo entre os dois pensamentos e aprofundar nos mesmos, né? Para a gente começar essa abordagem em relação a uma visão um pouquinho distinta, ainda que marxista, mas uma visão um pouquinho distinta em relação à indústria cultural, que ambos vão dialogar, né? Bem, para começar a nossa aula de hoje, a gente começa analisando o nosso queridíssimo Antônio Gramsci, que viveu aí no começo do século XX, né? Entre os anos de 1891 e 1937, foi um importantíssimo filósofo, jornalista, crítico literário, sociólogo e político italiano. E principalmente é conhecido pela sua teoria da hegemonia cultural, que descreve como o Estado usa, nas sociedades ocidentais, europeias e ocidentais, a cultura para a manutenção do poder, né? Então, a gente já tem como base, digamos, desse grande filósofo e sociólogo que é Antônio Gramsci, nós visualizamos exatamente o seu pensamento em relação à hegemonia cultural e à estrutura da cultura enquanto instrumento para a manutenção do poder, né? É importante nós citarmos que, como nós vimos nas últimas aulas, por exemplo, o Foucault vai dizer sobre poder, sobre relações de poder. Então, o poder não é algo que se tem, mas sim algo que se põe em prática, né? Basicamente, é uma atitude e não um objeto. Então, nós visualizamos, com base nessa ideia de poder de Foucault, nós analisamos essa cultura sendo utilizada para a manutenção desse poder, para, digamos, estruturação desse poder nas sociedades ocidentais, né? Para a gente lembrar, e um ponto muito importante aqui, antes de nós começarmos a nos aprofundar no pensamento de Antônio Gramsci, é lembrar que ele foi preso político do fascismo italiano no período anterior à Segunda Guerra Mundial, no período de ascensão desse fascismo, com o primeiro-ministro Benito Mussolini, diretamente, digamos, dando 20 anos de prisão para Antônio Gramsci, né? Antônio Gramsci que recebe essa pena de prisão exatamente por ser um deputado pela província de Veneto, onde fica Veneza, né? Vêneto, e por ser o fundador do Partido Comunista Italiano. Então, esse Antônio Gramsci vai ser condenado a 20 anos de prisão, e ao sair da prisão em 1936, ele é acometido por graves problemas de saúde, que inclusive ele teve durante o seu período de exílio, e isso leva à sua morte em 1937, aí com 46 anos de idade, né? Morreu extremamente novo, portanto. Bem, é exatamente a partir de sua prima, se eu não me engano, que nós podemos ter contato com as suas obras, uma vez que a grande maioria das suas obras, ou a grande maioria dos seus escritos, foram enquanto preso político dentro da Itália, né? O nosso querido Cadernos do Cárcere, em que ele vai fazer grande parte da sua análise sociológica, da sua análise social, portanto, da sociedade europeia como um todo, né? Bem, as suas principais obras são Os Intelectuais e a Organização da Cultura, que ele vai visualizar e que ele vai abordar, então, essa cultura enquanto ferramenta, instrumento para a manutenção do poder nas sociedades modernas, contemporâneas e ocidentais, sobretudo, né? Além disso, a concepção da dialética da história, que nos embasa, que nos dá a ideia de como ele era próximo, como ele tinha em si o pensamento do materialismo histórico dialético marxista, né? Materialismo histórico dialético que vai ser base da análise sociológica de Gramsci, né? Para a gente lembrar que o materialismo histórico dialético é aquela ideia que nós temos de que a infraestrutura econômica da sociedade, ela determina a superestrutura intelectual da sociedade. Então, portanto, os meios de produção e as relações nos meios de produção determinam o intelecto e, portanto, o pensamento humano social, certo?
não é o que nós acreditamos muitas das vezes, segundo Marx, o contrário, né? Marx vai dizer, então, portanto, que o mundo do trabalho e as relações sociais que nós vivemos no trabalho são elas que determinam o intelecto da população. Então, são as relações sociais entre as classes sociais distintas, com base na ideia da luta de classes, que vai determinar a consciência da população como um todo, né? Criando ideologia, que seria uma cortina de fumaça para esse grupo social determinado, com base naquilo que ele experienciou na vida do trabalho, nos meios de produção. Então, nós visualizamos que Antônio Gramsci parte dessa ideia, mas, e eu já vou falar sobre isso, ele faz um contraponto com esse materialismo histórico, e a gente já vai analisar isso a fundo. Bem, e por último, digamos, uma das suas principais e grandíssimas obras é o livro Cadernos do Cárcere, que foi escrito juntamente com uma série de cartas que ele enviava aos seus entes queridos na prisão, aliás, italiana em que ele se encontrava, né? Bem, dando início à abordagem sociológica de Antônio Gramsci em si, nós vimos seus princípios sociológicos se encontram na área de estudo da cultura e da sociedade civil. Então, ele vai dialogar e vai criar o seu ponto de vista, a sua análise social, exatamente dialogando entre a cultura e a nossa sociedade, a sociedade civil. O foco fica em hegemonia cultural. Hegemonia cultural que nós já vamos ver, mas é um conceito criado por Antônio Gramsci, que analisa exatamente essa estruturação e essa utilização do poder, essa manutenção do poder dentro das sociedades capitalistas ocidentais. Bem, então, nós já visualizamos que ele vai ter uma leitura marxista da sociedade e um contraponto com a teoria marxista clássica. Por quê? Porque ele vai dizer que, segundo Marx, os seres humanos, o proletariado, a classe social, digamos, dos trabalhadores, ela perceberia, cedo ou tarde, digamos, mas em um curto período de tempo, ela perceberia que ela vivia em uma condição de alienação e que ela vivia, sobretudo, em uma condição de desigualdade extrema. E que, portanto, era papel dela, e ela era a única que poderia quebrar com essa estrutura de poder, essa estrutura de relação social, digamos, de desigualdade social. Bem, segundo Gramsci, isso não acontece, ou seja, o que Marx previu em seu Manifesto do Partido Comunista não vem à tona, não acontece de fato. E aí ele vai tentar entender o porquê que não acontece de fato, fazendo um contraponto com essa teoria marxista. Então, ele vai tentar entender o porquê que o processo revolucionário não foi colocado em prática em toda a Europa Ocidental, e nós não tivemos, portanto, uma quebra da estrutura desigual dessa sociedade. Certo? Bem, ele vai dizer, entre outras coisas, que a repressão da classe dominante ela foi insuficiente. Repressão, enquanto utilização da violência, enquanto utilização da força física. Que nós vimos tanto, digamos, no período nacionalista e imperialista do século XIX, quanto no início do século XX também, com o nacionalismo e com o imperialismo exacerbado. Né? Então, segundo Gramsci, essa repressão da classe dominante, utilização da força e da violência, ela vai ser insuficiente. E a sociedade moderna ocidental, ela percebe uma necessidade de sujeição ideológica. Então, além de dominar violentamente, forçadamente a população, além da classe dominante ter esse domínio, ela vai necessitar dominar ideologicamente as classes populares, as classes dos trabalhadores também. Exatamente para impedir esse acontecimento de uma quebra da desigualdade social, de uma quebra da estrutura social. Bem, isso vai se dar a partir de um processo de propagação dos pontos de vista da elite, de maneira que sejam aceitos pelo senso comum. Ou seja, que não sejam vistos como dominação, que não sejam vistos como coerção. Bem, a gente já vai visualizar como isso vai acontecer. Mas é importante a gente parar aqui um minutinho e ver que esse pensamento de Antônio Gramsci, ele está diretamente ligado também com o pensamento de Max Weber, que nós visualizamos, um idealista alemão, né, um sociólogo alemão importantíssimo.
Max Weber vai criar o conceito de dominação legítima e vai dizer que nós temos vários tipos de dominação que são impostos do Estado para a sua população. Ou seja, daqueles que têm o poder direto do Estado para a sua população. Essa dominação vai acontecer de diversas maneiras diferentes. De forma tradicional, de forma carismática ou de forma racional. Bem, frente a isso, nós podemos visualizar que essa base do pensamento de Antônio Gramsci dialoga, portanto, com a sociologia clássica. Principalmente com o Karl Marx, que a gente está vendo aqui que ele é um marxista e que ele é o criador do Partido Comunista Italiano, mas ele dialoga também com Weber, uma vez que ele tenta entender como se dá esse processo de dominação da elite, da classe dominante, para com o restante da população. E ele vai dizer que isso se dá a partir de uma propagação de um ponto de vista e de uma vista de vida, digamos, de um modo de vida que seja aceito pelo senso comum. Como que isso vai se dar? A gente volta no Max Weber, ele fala que a religião é o principal aspecto disso, principalmente a religião protestante, que vai valorizar e que vai, digamos, dignificar o trabalho humano na Terra. E vai tornar esse trabalho algo divino. Então, para você alcançar, digamos, para você visualizar se você vai ter a salvação eterna ou não, o que você faz? Você trabalha. Trabalha para quê? Você trabalha para conquistar bens materiais. E esses bens materiais, eles vão dar indícios de que você vai ser salvo eternamente ou não. Então, esse ponto de vista da elite foi propagado ao longo do tempo pelos modos de vida dela, pelos modos de vida criados e divulgados por ela, através da mídia. E a gente já vai dialogar sobre mídia bastante nessa aula aqui. Então, a gente visualiza exatamente que isso se dá, essa dominação se dá ideológica, como por várias bases distintas, né? Tanto pela divulgação, digamos, pela propaganda de um modo de vida consumista, que a gente vai ver no contexto posterior às revoluções industriais, tanto a primeira quanto a segunda, principalmente a segunda, né? E também pela religião, como a gente falou aí, como vocês ouviram eu falar um pouco antes de travar e cair a internet aí, por meio, então, da dignificação, digamos, do trabalho, né? Quando você transforma o trabalho em algo divino, isso leva a população a visualizar tanto o trabalho, quanto o sofrimento, quanto coisas positivas. E vai fazer, portanto, levar essa população a uma aceitação da sua condição social, né? Ou seja, isso vai impedir as rebeliões, isso vai impedir as revoluções, digamos, né? Ou as tendências revolucionárias. Bem, e a gente pode dizer também que isso se dá principalmente num período específico. Período que nós conhecemos, histórica, vamos sair um pouquinho da sociologia e vamos para a história. A gente está chegando lá, inclusive. No século XIX, acho que a gente trabalha até talvez na próxima aula, vamos ver. No século XIX, nós sabemos que tem um período histórico entre 1871 e 1914, passagem do século XIX para o século XX, que é conhecido com vários nomes. Um desses nomes vai ser Bela Época, que também é chamada de Paz Armada, né? Por que esse período histórico ele fica conhecido como Bela Época? Porque durante esse período, posteriormente, com o início, digamos, meados da segunda Revolução Industrial, com o desenvolvimento da energia elétrica, com o desenvolvimento da energia eólica, hidráulica, das novas fontes de energia, dos combustíveis fósseis e a utilização dos mesmos, nós vamos ter uma melhoria rápida da qualidade de vida, sobretudo da nobreza e da burguesia, principalmente, durante esse período histórico. Exatamente por isso, isso vai ficar conhecido como Bela Época. Por quê? Porque melhora a qualidade de vida da população em geral, melhora muito a qualidade de vida da burguesia e, sobretudo, nós temos, digamos, o desenvolvimento de novas estruturas, de novos modos de vida, valorizando o quê? Valorizando os bens materiais, valorizando o consumismo, valorizando umas novas correntes de moda, digamos, que a gente vê durante a Bela Época, valorizando a alfaiataria e toda essa bagunça que estava acontecendo na Europa nesse período específico. Na Europa e na América do Norte e nos Estados Unidos, né?
Bem, então a partir exatamente dessa propagação dos pontos de vista da elite, do modo de vista, do modo de vida da elite, isso vai começar a ser aceito pelo senso comum como vida ideal. Isso vai impedir, digamos, criando uma esperança proletária, uma esperança dos trabalhadores de alcançarem esse modo de vida que até então foi se propagado como ideal. Isso vai impedir, os pontos de vista vai impedir, digamos, as tendências revolucionárias. Bem, Antônio Gramsci vai criar um conceito de hegemonia, em que ele vai dizer que significa, basicamente, um modo oculto de dominação de classe que explica por que os trabalhadores podem se transformar em fascistas em vez de revolucionários. Aí a gente vê um quesito, digamos, bem crítico dele em relação a essa dominação de classe. Por quê? Porque esse modo de vida, ele vai ser propagado de tal maneira, que ele vai, além de impedir os movimentos revolucionários e digamos, impedir as tendências revolucionárias dos trabalhadores, vai transformar isso e vai fazer com que os trabalhadores defendam o ponto de vista da elite. Defendam aqui, na Itália, no período histórico em que ele viveu, e de acordo com o que ele passou e sofreu em sua própria vida, uma vez que ele foi preso e condenado a 20 anos de prisão por Benito Mussolini, ele vai dizer que esses trabalhadores eles vão se transformar em fascistas. Ou seja, vão defender exatamente um ponto de vista, vão defender exatamente uma política elitista. Uma política que preza pela manutenção da aristocracia e uma política que preza, portanto, por uma, digamos, uma limpeza racial. Então, isso vai transformar as bases sociais, as bases sociais nesse período histórico, né? A partir do consumismo, digamos. Né? Nós temos o conceito de disputa hegemônica. Gramsci vai dizer que a hegemonia cultural ela está envolvida numa luta entre visões de mundo baseadas em classes. As ideias hegemônicas moldam o pensamento de todas as classes sociais. Quando a gente fala hegemonia, então, nós falamos de um modo de vida ou de uma estrutura do pensamento que vai conseguir atingir todas as classes sociais. E não vai ser visto como algo coercitivo, algo colocado, implantado com o uso da força. Porque digamos, a partir exatamente da disseminação ideológica. Então, a gente vai visualizar uma diferença em relação à política de repressão em si. E, bem, ele vai chegar à conclusão de que o desafio da modernidade atualmente é não se desiludir com a constante disputa, mas enxergar através das ilusões. Ou seja, enxergar através das visões propostas pelos grupos de elite e resistir a essas visões. Certo? Isso seria a base de um pensamento contra-hegemônico que ele vai defender. Ou seja, nós devemos resistir a todo momento às visões e às ideologias propostas por esses grupos de elite, para que nós tenhamos, portanto, a luta por um mundo melhor, a luta pelo fim da desigualdade social, a luta pela liberdade e pela igualdade de toda a população mundial. É exatamente isso que vai dar as bases para uma futura revolução, né? Exatamente resistir às ilusões, às visões propostas pela elite, portanto. A gente pode entender e resumir esse pensamento de Antônio Gramsci com base nesse mapa conceitual, né? Basicamente, de acordo com Marx, a classe dominante controla a base econômica e cria a superestrutura das instituições e relações sociais que dominam a classe trabalhadora, que vão alienar essa classe trabalhadora, como a gente já viu várias vezes em Marx. Gramsci alega que a dominação de classe também ocorre culturalmente. A classe trabalhadora está sujeita às ilusões ideológicas perpetradas pela classe dominante. Essas ilusões devem ser identificadas e combatidas a qualquer custo. Ou seja, o desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. Ou seja, galera, isso a gente pode trazer, tem como a gente trazer esse pensamento de Antônio Gramsci para a atualidade? Sim. Ele não está falando de algo especificamente de um período histórico. Claro, ele trabalha e ele estuda o período histórico no qual ele se encaixa.
Mas isso serve para uma, digamos, uma visão mais globalizada. Isso serve para uma visão mais universal que nós tendemos em relação à política, em relação às estruturas sociais. Por quê? Porque hoje nós vemos que a classe dominante, a elite, ela sim determina o modo de vida ideal, seja o design interior ou exterior de uma casa, seja a moda em que você vai se buscar atender, digamos, né, buscar se encaixar, seja o carro que você deseja tanto ter, ou seja, esse modo de vida do consumo, de valorização do consumo, ele foi desenvolvido e ele foi valorizado pela burguesia, ou seja, pela elite, pela classe dominante. Isso foi utilizado, isso é utilizado, segundo Antônio Gramsci, nos nossos séculos XIX, passagem para o século XX, e a gente pode trazer isso para o século XXI, digamos, numa leitura mais atual, contemporânea, como um modo exatamente de impedir as tendências revolucionárias, as tendências revoltosas da população de baixa renda, população, digamos, de classes mais baixas, certo? Então, o que vai acontecer? Uma pessoa de classe mais baixa, ela vai estar mais preocupada em juntar dinheiro para comprar o tênis Air Jordan que ela quer lá, que o LeBron James usa, do que transformar a sociedade na qual ela vive, dando mais oportunidade para a sua classe social, para si mesmo e para seus filhos, digamos. Ou seja, o grande desafio da modernidade é exatamente viver sem ilusões, viver sem esse modo de vida divulgado e defendido, digamos, pelas classes dominantes, sem se tornar desiludido, certo? Esse é o grande pensamento do nosso querido Antônio Gramsci aí. A gente pode trazer para atualmente e criticar extremamente, digamos, criar uma crítica em relação à nossa sociedade atual. Importante a gente dizer que para nós buscarmos, digamos, um desenvolvimento, eu não gosto muito dessa palavra, mas para a gente buscar um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento social, sobretudo, né, humano, a gente precisa sim criticar todo e qualquer feito, criticar toda e qualquer atitude e criticar, sobretudo, qualquer política, qualquer estrutura econômica, para que nós possamos, com um olhar crítico, criar resoluções, digamos, para os nossos problemas, ou para os problemas sociais que nós visualizamos. Então, quando nós criticamos, isso nos força a criar respostas, ou a buscar respostas para a transformação social, né? Então, é importantíssimo nós olharmos para a sociedade de um ponto de vista extremamente crítico. E vale lembrar que crítica, ela não necessariamente é algo ruim. Pode ser crítica positiva ou negativa. A ideia é olhar de forma crítica. É tentar olhar, digamos, buscando o entendimento a fundo dessa sociedade em si, né? Buscando se esclarecer. Bem, em relação a Antônio Gramsci, galera, alguma dúvida que vocês queriam levantar aí? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Por mim tá de boa, professor. Coisa linda. Então vamos dar continuidade com o nosso queridíssimo Herbert Marcuse. Bem, nós acabamos de estudar um italiano, nosso querido Antônio Gramsci, e agora a gente aborda um alemão, um importantíssimo sociólogo e filósofo alemão, pertencente à queridíssima e à conhecidíssima e reconhecidíssima Escola de Frankfurt, Escola de Filosofia e de Estudos Sociais de Frankfurt. Né? Bem, as principais obras de Herbert Marcuse são exatamente Razão e Revolução, de 1941, O Homem Unidimensional, de 1964, que a gente vai utilizar aqui como base para diálogo e para debate, e O Ensaio para a Libertação, de 1969. Bem, nós podemos iniciar a abordagem sociológica e análise social de Marcuse com os seus princípios sociológicos. Bem, a base do seu estudo se dava na área da cultura, assim como Antônio Gramsci, e da política, certo? E o seu foco fica específico na indústria cultural. Bem, segundo Marcuse, o capitalismo integrou a classe trabalhadora e os trabalhadores que supostamente deveriam ser os agentes da mudança aceitaram as ideias e os ideais do poder estabelecido.
Ou seja, os trabalhadores deixaram de ver a si mesmos como uma classe ou grupo e se tornaram um indivíduo. Bem, e aí, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para trás, o que a gente acabou de visualizar com o pensamento de Antônio Gramsci e dialogar com esse pensamento de Marcuse. Por quê? Gramsci dizia, portanto, que nós tínhamos uma dominação sendo criada e sendo colocada em prática pelas classes dominantes. Essa dominação era, sobretudo, também, além de repressão, com o uso da força física, da violência, ela se dava através da cultura. E a gente vai visualizar aqui que a base da análise social de Marcuse se dá na indústria cultural. E ele vai dizer que o capitalismo integrou a classe trabalhadora e os trabalhadores que supostamente deveriam ser agentes revolucionários, agentes da mudança, aceitaram as ideias e os ideais de poder estabelecido. Então a gente visualizou aqui que, segundo o Gramsci, as ilusões ou o modo de vida defendido e divulgado pelas elites deveriam ser combatidos e, sobretudo, digamos, reprimidos, certo? Bem, Marcuse vai dizer que isso não aconteceu e o resultado disso está na nossa sociedade atual. Os trabalhadores, eles não se veem mais como grupo social possível, digamos, passivo não, grupo social responsável pela transformação. Ou seja, agora eles são indivíduos que fazem parte de um sistema, indivíduos fechados em um sistema que não se reconhecem enquanto que não se reconhecem enquanto parte de um todo, que não se reconhecem enquanto classe social ou grupo social. Ou seja, eles aceitaram as ideias e aceitaram os ideais do poder estabelecido. Ideais culturais, artísticos, principalmente, e políticos também. Então, o que a gente viu aqui de Marcuse? Ele vai fazer um paralelo com o pensamento de Antônio Gramsci. Ele vai dizer que a população não fez o que Gramsci dizia que ela deveria ter feito. Ou seja, ela não combateu essas ilusões. Isso levou à alienação da classe trabalhadora, né, que vai se visualizar agora como indivíduo, não mais como grupo social. Ele vai criticar também a formação econômica capitalista. Abrindo aspas, ele vai dizer que a liberdade de empreendimento não foi de modo algum, desde o início, uma bênção. Bem, nós temos a divulgação, digamos, e a ideia, que inclusive nós trabalhamos ontem em filosofia, que o nosso querido Adam Smith vai dizer para nós que o livre mercado, que é a industrialização de uma nação, vai levar à liberdade individual, principalmente na esfera do trabalho, e que vai dar, digamos, ao ser humano uma liberdade geral, levando ele a visualizar puramente essa condição de desigualdade, colocando fim a ela. Bem, Marcuse vai criticar esse ponto de vista. Ele vai dizer que não foi uma bênção e não é uma coisa positiva a liberdade de empreendimento. Bem, ele vai trabalhar na ideia de que, apesar de livres para trabalhar, a maioria das pessoas tinha um trabalho extremamente duro, sem garantia de emprego no dia seguinte. Por quê? Principalmente pela falta de legislação trabalhista que a gente vai ver durante a primeira e segunda Revolução Industrial. É importante a gente dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, a conquista dos direitos do trabalho se dá apenas em 1888, com a greve geral de Chicago, né, a greve de Haymarket, né, que acontece lá em Chicago no dia 1º de maio de 1888, e é por isso que nós temos dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, né? Bem, ou seja, os trabalhadores, eles vão acabar, apesar de livres, apesar de não mais em um regime de escravidão e ou servidão, numa escravidão travestida, certo? Uma vez que esses trabalhadores não têm direitos, não têm garantia de emprego, não têm qualidade de vida e não têm base, né, digamos, para viver, subsistir, digamos, para existir, sobreviver. Bem, segundo Marcuse, mais tarde, na Revolução Industrial, a promessa de melhoria de vida era feita, com as esperanças sendo depositadas no desenvolvimento de máquinas,
o que daria maior liberdade e autonomia aos seres humanos. Por que daria maior liberdade e autonomia nos seres humanos, eu pergunto? Bem, principalmente, galera, porque as máquinas, elas ocupariam um cargo de grande maioria da população, fazendo com que esses trabalhadores não necessitassem mais trabalhar 16, 14, 16 horas diárias para poder abastecer a população de determinado local. Agora, as máquinas fariam um trabalho mais pesado, mais grosso, digamos, e a população e os trabalhadores poderiam ter uma maior liberdade, trabalhar menos, ter uma maior autonomia. Bem, segundo Herbert Marcuse, isso não acontece. Olhando com cuidado para a sociedade na qual ele está estudando, ele vai perceber que uma confortável, refinada, racional, democrática não liberdade prevalece na civilização industrial avançada. Ou seja, nós temos uma construção de um novo método do trabalho, de uma nova estrutura do trabalho, que seria, digamos, o trabalho, a divisão do trabalho no mundo mais contemporâneo, né? O fim do trabalho manual, artesanal, e o trabalho agora dividido entre etapas e linha de produção específica, isso vai levar a uma falta de liberdade dos indivíduos. Por quê? Porque, novamente, nós vamos visualizar, inclusive o que nós vimos nas últimas aulas, que nós dialogamos nas últimas aulas de sociologia e de filosofia também, nós vamos visualizar essa nova estrutura, essas novas linhas de montagem, digamos, essa nova estrutura de produção, levando à falta de, sobretudo, de consciência do produto produzido pelo trabalhador e também que vai levar a uma falta, a uma perda de imaginação e de uma desumanização desse trabalhador, certo? Bem, frente a isso, ele vai dizer que o governo é o aparato estatal que impõe suas exigências econômicas e políticas sobre seu povo, influenciando seu tempo de trabalho e o seu tempo de lazer. Então, é exatamente o governo que vai exigir da população. Economicamente, politicamente, vai exigir o trabalho da população. E é o governo que vai influenciar e que vai definir o tempo de trabalho. Ou seja, é exatamente esse governo, a figura desse governo, que vai, portanto, ser responsável pela alienação e pela desumanização do trabalhador, uma vez que ela tem sim, o governo tem sim, o controle de criar e desfazer leis. Então ele poderia muito bem, simplesmente, criar um conjunto de leis, dando direitos para o trabalhador. Porém, o governo, ele trabalha, como a gente pode visualizar, já que ele não faz, ou que ele o faz a longo tempo, e ainda assim, de uma maneira, digamos, com muita luta, né, apenas a partir de muita luta, de greves, de organizações sindicais, de revoltas, de motins, levantes, a partir disso apenas o governo vai abrir mão, digamos, dessa ideia e que vai colocar em prática, então, os direitos trabalhistas. Ou seja, esse governo, segundo Marcuse, ele vai trabalhar principalmente para a elite. E esse governo, em conjunto com essa elite, uma vez que ele trabalha para ela, ele vai criar um conjunto de falsas necessidades às pessoas e vai manipular essas pessoas. Ao convencer as pessoas de suas necessidades e fazer com que haja um caminho para satisfazer tais necessidades, os interesses ocultos controlam efetivamente o resto da população. Ou seja, o que o governo faz? Ele cria meios para você atingir uma falsa necessidade, para você atingir a conquista de uma casa própria, do carro dos seus sonhos. Como? Como que você vai fazer isso? Você vai, basicamente, dividir em 360 meses e pagar o que deveria ser 200 mil, 400 mil, ou um carrinho que você pagaria 30 mil à vista, lá, zero, um ninho, sairia por 30 mil à vista, acaba saindo 52, e você vai, de acordo com a sua, digamos, falsa necessidade, criada pelo próprio governo, criada pela própria elite, você vai trabalhar a sua vida inteira apenas para satisfazer essa necessidade. Isso vai controlar e vai manipular a população. Ou seja, vai impedir aquilo que nós acabamos de ver tanto no Antônio Gramsci quanto aqui em Marcuse,
vai impedir as tendências revolucionárias e as transformações sociais, quebrando com a estrutura social vigente, quebrando com a desigualdade social. Então, a gente vai visualizar que o governo ele vai ser responsável exatamente por isso, em conjunto com a elite da população. De acordo com Marcuse, estamos presos numa bolha da qual não há saída. Já se tornou quase impossível se posicionar fora do sistema. Bem, segundo ele, as formas de arte que representam a cultura, como a ópera, teatro, literatura e música clássica, no seu período histórico, buscavam refletir as dificuldades encontradas pela alma humana transcendente, forçada a viver numa realidade social. Porém, por volta de 1960, a sociedade havia se tornado tão pluralista que poderia, aparentemente, incluir qualquer pessoa com seu estilo de vida favorito. Então, a globalização, ela leva exatamente a essa pluralidade. Pluralidade também no modo de vida. Então, a partir dessa ideia e dessa globalização, os governos eles vão aceitar, digamos, qualquer estilo de vida e vão fazer com que a população e a cultura, a arte, também aceite qualquer modo de vida. A gente pode dizer, por exemplo, e ele vai dizer, Herbert Marcuse vai concluir, que a arte perdeu sua capacidade de inspirar rebelião, porque agora ela faz parte da mídia de massa. Bem, a gente pode dizer, por exemplo, que a Madame Bovary de Flaubert, ela prefere morrer a se adaptar no conto, no romance, digamos, escrito por Flaubert. A sociedade moderna, ela absorveu todas as formas de estilo de vida. Então, hoje, segundo Marcuse, seria oferecida para Madame Bovary, que não consegue se adaptar na sociedade na qual ela vive, uma terapia. Faz uma terapia, meu bem. Passa por um psicólogo, passa por um psiquiatra para ver se você tem um probleminha. Caso você não consiga, bem, a gente visualiza outras maneiras de te dar um remedinho. Mas um psicólogo vai te oferecer, digamos, uma terapia, seja um psicólogo, seja uma terapia ocupacional, sei lá, qualquer coisa, vai te oferecer um novo estilo de vida para você se adaptar a esse mundo no qual você vive. Ou seja, na nossa sociedade atual, qualquer estilo de vida é aceito e as pessoas, portanto, não visualizam mais o porquê se revolucionar. Não visualizam mais o porquê transformar a sociedade na qual elas vivem, nas quais elas vivem. Né? Exatamente porque ela se encontra e ela se encaixa em um grupo social. E ela tem um objetivo de vida criado pelo governo em conjunto com a elite para satisfazer as necessidades ou as falsas necessidades dessa população. Você vai viver para quê? Você vai viver para comprar o seu carrinho, o meu aqui, o Corolla, por exemplo. Você vai viver para comprar o seu Xiaomi aqui, trabalhar que nem um porco velho para poder comprar um celular e jogar joguinho que nem um idiota. Você vai poder trabalhar que nem um porco velho para comprar um computador para trabalhar mais ainda. E é a partir exatamente disso que se cria essa bolha que Marcuse está dizendo e que ele vai concluir que esse esmagamento das duas dimensões de alta cultura e da realidade social levou a uma cultura unidimensional. Ou seja, existe uma cultura que engloba todas as outras formas de cultura, todas as maneiras de vida, que facilmente determina e controla as nossas perspectivas individuais e sociais. A compreensão da cultura e da realidade é refletida no aparente nivelamento da estrutura de classes. Então, basicamente, as pessoas vão acreditar que elas pertencem a uma mesma classe social. Por quê? Porque a cultura agora, ela é unidimensional e ela engloba todas as maneiras de vida. Então, todos pertencem a uma mesma cultura e a uma mesma classe social, portanto. O resultado disso é que as classes não estão mais em conflito. Os controles sociais foram internalizados nos seres humanos e, segundo Marcuse, estamos hipnotizados num estado de extrema conformidade em que ninguém mais se rebela. Bem, a gente tem menos de um minuto aí, eu acho que finalizamos por aqui. Eu vou mandar esses dois mapas conceituais aí no grupo de vocês, para a gente finalizar esse entendimento, para que vocês tenham acesso. Bem, vocês vão ter acesso a isso, eu mando o slide, mais fácil, né? Por hoje é isso, e a gente conversa mais no nosso grupo lá, beleza? Vocês têm alguma dúvida aí?
Beleza, professor. Por mim tá de boa. Tranquilo. Fechou. Galera, espero que vocês Por mim de boa, professor.